começar de um jeito bem legal. Eu vou tratar de vários temas hoje. Então, o primeiro tema que nós vamos tratar. Vamos lá. Eu tenho percebido, lógico, que de repente descobriram o vídeo do bate-papo que eu fiz com a Margarete, né, que está lá, né, ex-pastora Vida Católica, Margarete Meire. Né, e a Margarete dá todo um testemunho da vida dela. O vídeo, vamos dizer assim, né, viralizou. Né, muita gente tem assistido, graças a Deus, estão vendo aí o testemunho. Muitos comentários, muita gente comentando no vídeo. Né, mas, claro, que não iam ter, e eu nem esperava e nem fico chateado por isso, que iam ter comentários de crítica, ia ter gente, né, quase, teve xingamento entre pessoas lá, né, não é necessário, vocês não precisam disso, mas houve críticas, inclusive pessoas colocaram textos gigantescos, né, eu até lembro do nome dele, não sei nem se ele merece minha audiência em relação a colocar o nome, mas ele sabe, se ele assistir esse vídeo ele sabe que é para ele, né, porque o cara faz uma tripa gigantesca, aquele monte de passagem bíblica para dizer que ela está errada por isso, por aquilo. Aí vem outro e fala que ela enlouqueceu. Aí vem o outro e fala que ela desaprendeu a Bíblia. E todos eles ficam Bíblia, 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 Bíblia. O negócio deles é Bíblia. Um deles não só usou Bíblia, que eu acho que é esse aí que faz esses textos gigantescos, que acho que alguém vai ter paciência para ler num comentário de YouTube. Para começar é isso, né? O termo que o pessoal usa é flood, né? Então ele está fludando, né? Não entenda errado. Ele está enchendo um texto gigantesco que ninguém vai ler, nem vai se preocupar. Algumas pessoas até responderam lá, talvez eu não imagino que perderam tempo com isso, né? Porque eu só dei uma olhada e já comecei a perceber, porque ele pegava as passagens e põe em letra maiúscula, né? Para querer dar autoridade para a sua resposta. E aí algumas pessoas responderam, ele xingou várias pessoas e tudo mais. Eu preciso explicar um negócio para você, meu amigo. Até porque você e outros deu para perceber que eram realmente protestantes. Ele é protestante no sentido de protesto, né, de protestar contra a igreja. Mas ele xingou, inclusive, os protestantes, né? E aí disse que todos estão errados, pastores não servem para nada, padres não servem para nada. Ou seja, ele é papa dele mesmo, ele é a autoridade. Você vê como é que funciona a coisa? Ele se acha a autoridade bíblica. É ele que diz o que está certo e o que está errado. E aí ele traveste esta ideia dele, né, de que ele leu a Bíblia e que ele foi tão tocado por Deus, ele foi tão iluminado pelo Espírito Santo de Deus, que só ele tem a resposta correta para aquela monte de passagem que ele colocou aí nos comentários, né? Então, ele é papa dele mesmo. Ele é o magistério. Olha que tristeza. Para completar, eu preciso dizer, não só para ele, mas também para os nossos amigos protestantes que colocaram lá um monte de coisa, o seguinte: vocês precisam entender uma coisa de uma vez por todas. Não adianta ficar enchendo de passagem, ouvir, veja aqui, ó, eu estou provando a verdade na palavra. Meu querido, esta palavra, ela necessita de uma interpretação que não é você que dá. Você precisa entender o seguinte: para que a Bíblia seja sagrada, ela precisa de algo que tenha maior autoridade do que ela para dizer que ela é sagrada. Aí você vai dizer, tem Deus, tá, e Deus usa quem para dizer isso? Quem Deus usou na terra? Porque ele sempre utilizou, desde Adão, Deus sempre utilizou do homem para colaborar com a criação. Então, quem é que Deus usou de autoridade para dizer que a Bíblia é sagrada?
Porque tem de ter tido alguma autoridade maior do que ela. Não pode ser uma autoridade menor. Né? Alguma coisa tem que ser maior do que a Bíblia para dizer que a Bíblia é sagrada. E aí ela se valida também da mesma sacralidade da Sagrada Escritura. Né? Se você pegar o Antigo Testamento, existem 6 livros a menos. E aí você tem lá os 70 sábios em Alexandria, que fizeram lá o que nós chamamos da tradução da Septuaginta. E 100 anos depois de Cristo, existe o Sínodo de Jâmia, que os judeus se juntam lá em Jerusalém e definem tudo. Olha, esses são os livros que a gente vai definir, porque eles não podem estar em grego, não podem estar assim, e aí definiu. Pronto, isso aí é o Antigo Testamento, a diferença dos 6 livros está aí. Né? O Lutero adotou esse do ano 100. Agora, o Novo Testamento foi uma briga de 300 anos. Então você que ficou comentando no vídeo da conversão da pastora, você precisa entender que os 27 livros do Novo Testamento foram definidos sagrados por uma autoridade maior do que a própria Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura não se valida por ela mesma, ela precisa de uma autoridade. Essa autoridade chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. Então não adianta ficar enchendo os comentários aí e falando que tem autoridade, que isso, que aquilo, e xingando a igreja de tudo quanto é coisa, tentando criar suas interpretações, porque todas as suas interpretações estão erradas. Você precisa obedecer uma autoridade, que é a autoridade que valida. Esta autoridade, que é a igreja, possui, junto da Sagrada Escritura, algo que constituiu também a Sagrada Escritura. Por quê? Porque partiu de testemunho. A primeira carta, que é a carta de São Paulo, aos Tessalonicenses, foi no ano 52, meu amigo. Né? Se a gente considerar ali, Jesus morre realmente no ano 33, são quase 20 anos para sair uma primeira carta. Né? Mais uns aninhos, aí, uns 2, 3 aninhos para sair o primeiro evangelho. Então, como é que a igreja viveu sem? Ou você acha que quando Jesus sobe, né, ocorre a sua ascensão aos céus, Pedro olha, aí vê, caindo das nuvens, um livro, aí ele pega, pá, vem, aí ele olha, uma Bíblia, aí ele abre e fala, ó, já tem até os spoilers do que nós vamos fazer. Não é assim que a coisa aconteceu. Então, a igreja necessita, né, a igreja é a autoridade que define a sacralidade da Sagrada Escritura e que também tem esta sacralidade da tradição da igreja. Então é a tradição, a escritura e o magistério que define que é sagrado. Então não adianta ficar gritando, né, escrevendo em letra caixa alta, escrevendo texto gigantesco lá nos comentários, porque você está bravo, porque a pastora, como uma pastora pode ter se convertido num cenáculo mariano? É isso que aconteceu. Mas eu agradeço porque você está, né, aí criticando, comentando, e eu quero que você comente mesmo. Se você não concorda, escreva também, porque esse aqui está cortado também para o YouTube. Então é exatamente isso, para você continuar discutindo e me xingando e xingando as pessoas que lá escrevem, tá bom, senhor protestante? Então você aí que ficou bravo com a conversão da pastora, né, que agora é católica, agora é pregadora da igreja, então durma com essa. A Bíblia não se faz sagrada sozinha, ela precisa de uma autoridade para dizer que ela é sagrada, e a Bíblia necessita de uma outra coisa para terminar isto aqui. Você fica dizendo aí, a Bíblia é a palavra, né? A Bíblia é a boca de Deus. Não, meu querido. A Bíblia não é a boca de Deus. É a palavra, sim. Se bem que nós, católicos, nós dizemos que a palavra é uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Por que a Bíblia não é a boca de Deus? Porque ela é a narrativa daquilo que os homens que viveram para Deus escreveram. E cada autor inspirado pelo Espírito Santo, mas que Deus não possuiu cada um deles, né? Deus inspirou e ele, com a sua inteligência, com a sua qualidade de memória, escreveu. De modo que,
Quando você abre a Bíblia, o que existem são textos, letras, símbolos, né? A letra que você lê, por exemplo, a letra A, ela é um símbolo que tem o seu significado, que junto com outras letras vão formar palavras, e várias palavras juntas formarão frases, sentenças. Cada palavra possui um significado, mas elas têm, a partir desse significado, uma coisa real, que é Deus verdadeiro, né? Mas que aqui está como aquilo que dá o significado, mas não está o significante, quer dizer, não está o real. Está a narrativa para que você creia, se inspire, leia, e você sabe que existe o real porque você crê em Deus. Mas Deus não é a Bíblia. Deus é uma pessoa, é nosso Senhor, é Deus verdadeiro. Não é o escrito. Então nós podemos definir, e você vai dormir com essa, meu amigo protestante, que a Bíblia é a imagem da boca de Deus. Né? Goste ou não, é assim que a Bíblia é. Ela é a imagem da boca de Deus. E eu espero que você continue criticando aí, xingando, porque não vai entender. Né? Os católicos já entenderam, mas você não vai entender, porque você vai ficar bravo depois disso, aí vai ficar falando um monte. Mas se você não queria, né, fica dizendo que porque nós temos as imagens, nós somos idólatras. A Bíblia é a imagem da boca de Deus. Tá bom?